já me prendi. Quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar? A escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar. Deve me buscar. Olá, muito boa noite, paz seja convosco, meu irmão, minha irmã. É um prazer mais uma vez esta oportunidade de estar, você nos receber em sua casa, em seu lar, em sua família, para mais esse culto do Espírito Santo. Nesta sexta-feira que nós nos reunimos aqui às 8 horas da noite para ministrar sobre você as bênçãos de Deus, as promessas do Senhor, as maravilhas e os milagres que Ele tem preparado para nós. Eu espero que você esteja bem, que você esteja com saúde e que nesta meia hora que nós vamos estar aqui fazendo um breve comentário da Palavra de Deus, que o Espírito Santo possa habitar em sua casa, em sua vida, em sua família, trazendo as mais ricas bênçãos e as promessas do Senhor sobre você. Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo aqui no culto do Espírito Santo. E a reflexão que nós gostaríamos de trazer esta noite, ela está registrada no livro de Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27. É um ensinamento de Jesus, é uma parábola intitulada aqui como Os Dois Fundamentos ou Os Dois Construtores. E a palavra de Deus diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, esse texto faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus estava com os seus discípulos e a multidão, ensinando, colocando vários ensinamentos
para aquele povo e para nós também. E a nossa vida é essa casa que está em construção. Cada pensamento que nós temos, cada atitude, cada escolha que nós temos é um tijolinho nessa construção que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus fala aqui sobre o homem prudente, o homem insensato. Ele fala sobre a rocha e fala sobre a areia. E eu fui pesquisar o motivo porque Jesus fez essa comparação e usou esses termos, usou esses adjetivos. O homem prudente, eu fui pesquisar o que significa prudente. Prudente é o que tem prudência, o que não procura o perigo, ele é cauteloso, ele é sensato, ele é ajuizado, é o que costuma se precaver e preparar-se antecipadamente. Isso é o que nos ensina o dicionário Aurélio. Aí eu também fui pesquisar o que significa rocha, porque um dos homens edificou a sua casa sobre a rocha. Rocha é algo profundo, leva tempo para se cravar, leva tempo para tentar achar a rocha. Ela é pesada, não é tão simples assim de se achar uma rocha quando está cavando. E o insensato, o homem insensato, ao contrário do prudente, é o que não é conforme o bom senso. Ele não anda conforme o bom senso e nem conforme a razão. É aquele que está sem juízo. Eu achei até impressionante essa explicação que o dicionário nos dá. Fala que o homem sensato é o contrário ao bom senso. Ele é contra a justiça, ele é insano, ele é doido. Foi isso que eu encontrei. E a areia, nós estamos acostumados a ver em obra, a areia é algo superficial, ela fica na beira da praia, é fácil de achar, é leve. E não tem esforço nenhum para se construir em cima dela, não precisa ter muita dificuldade. E Jesus conta-nos essa parábola, a parábola dos dois construtores, os dois fundamentos. Só existem só dois fundamentos, um justo, um injusto, um bom, outro ruim. Não existe uma terceira opção, somente existem dois caminhos. E Jesus, ele nos explica que um dos homens que edificou a casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra de Deus e ele pratica o que ele ouve. Ele ouve e pratica. Esse homem, ele é como se fosse um homem prudente. E aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não a pratica, ele é considerado uma pessoa insensata. Jesus também fala para nós, em Mateus capítulo 22, 23, ele dá mais ou menos uma explicação como são esses dois caminhos. Mateus 6, 22, 23 fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grande serão as tuas trevas. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. E mais um versículo para fazer essa comparação de dois caminhos, Lucas capítulo 11, versículo 23. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então Jesus, nesta parábola dos dois fundamentos, ele nos ensina que é preciso, para obtermos o sucesso, para obtermos as bênçãos do Senhor, ele ensina que nós devemos ouvir a palavra de Deus e praticá-la. E muito mais do que isso, a gente precisa praticar para nós andarmos com Deus, para nós vivermos a nossa vida espiritual com adoração, com louvor ao Senhor. Não somente para obter os benefícios da cruz, não, muito pelo contrário. Nós obedecemos, nós lemos, ouvimos e praticamos porque nós queremos ter com Jesus uma comunhão ímpar,
uma comunhão de amor que nós adoramos, nós louvamos, nós o exaltamos, porque Ele é Deus. E quando fazemos isso, praticamos a palavra, o que nós ouvimos, o que nós aprendemos em Sua palavra, as ricas bênçãos vêm do céu sobre nós. Nós vamos fazer uma breve oração para que você tenha esse espírito em seu interior, que você tenha no seu espírito essa vontade de buscar ao Senhor, de ouvir a Sua palavra e praticar, para que você possa estar sempre perto dEle. E depois nós vamos falar sobre as tempestades que podem vir sobre as nossas vidas. Ouça esse louvor no nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no santo nome de Jesus, nós entramos em Tua presença mais uma vez. Para, meu Deus, rogar, meu Deus, a essa irmã, a este irmão, a esta família, a esta casa, as bênçãos dos céus. E pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo ajude a ouvir a Tua palavra e a colocar em prática. Porque, ó Deus, de nós mesmos, nós não conseguimos andar nos Teus caminhos, nós não conseguimos ouvir e colocar em prática se não for a ajuda do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor, abra as portas dos céus e derrame bênção tal, Pai, para que possamos sempre estar em Tua presença, com louvor, adoração ao Teu santo nome, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus, que esta casa, que esta família possa ouvir a Tua palavra, possa ouvir, meu Deus, os Teus mandamentos, os Teus preceitos e colocar em prática, para que a sua vida esteja sempre em comunhão contigo e as bênçãos dos céus seja sobre seu lar, sobre sua casa e sobre sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos, continuando, Jesus, Ele explica que o homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o homem que edificou a sua casa sobre a areia, eles sofreram as mesmas tempestades, eles sofreram as mesmas dificuldades. O versículo 25 e o versículo 27 são praticamente iguais, só muda o final, que diz assim, versículo 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada, porque seus alicerces estavam sobre a rocha. E o versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E é um detalhe interessante entre uma e outra, foi grande a sua queda. E lá no livro de Tiago, meus irmãos, livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 21 ao 27, ele ensina para nós como nós podemos ser um homem e uma mulher prudente, como sermos pessoas que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática. Talvez você tenha passado momentos difíceis de relacionamento, e eu dou um conselho para você nesta noite de sexta-feira no culto do Espírito Santo. Leia muito o livro de Tiago. O livro de Tiago é muito interessante para a questão de relacionamento pessoal. Eles têm ali muitos conselhos, tem ali muito ensinamento sobre relacionamentos. Leia ele completo, nós vamos ler aqui na nossa breve reflexão somente do versículo 21 ao 27, mas eu deixo esse conselho para você, leia o livro completo de Tiago, que você vai ser muito abençoado. Mas como podemos ser esse homem e essa mulher prudente, igual Jesus ensina que nós devemos construir a nossa casa, que é a nossa vida?
versículo 21 diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e não colocamos em prática, não adianta nada. É a mesma coisa que está escrito aqui no versículo 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É isso que acontece com a pessoa que ouve a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor e não coloca em prática. Olha o versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Essa pessoa vai ser bem-sucedida, vai ser bem-aventurado, porque está colocando em prática a voz do próprio Deus, a voz do Espírito Santo em sua vida. E o versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E o versículo 27, para encerrarmos: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou seja, sem mancha, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não deixar corromper pelo mundo. São versículos, meus irmãos, que Tiago dá para nós aqui, de profunda característica de como podemos ser homens prudentes, que edificam a nossa casa, a sua família sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. A rocha eterna é Jesus Cristo. O amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo é essa rocha. E é nela que nós devemos firmar, para termos comunhão com Deus e para termos os benefícios da cruz para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Um pouco mais sobre esses dois fundamentos, existem as diferenças. Uma casa sofreu todas essas intempéries da vida, essas tempestades, né? Sopraram os ventos, encheram os rios, desceu a chuva forte. Uma delas não caiu, porque estava sobre a rocha. E a outra caiu e foi grande a sua queda. A diferença vai aparecer. Superficialmente falando, talvez as duas casas, quando foram construídas, eram semelhantes. Elas tinham as mesmas características. Elas não se diferenciavam muito. Talvez a que foi construída na areia, ela foi construída um pouco mais rápida. E com certeza a que foi construída na rocha, ela demorou um pouco mais para ficar pronta. Mas a princípio, olhando, não veríamos diferença nenhuma entre uma e outra. Mas a diferença chegou quando veio as dificuldades. E na sua vida, às vezes agora deve estar chegando alguma dificuldade, tanto de relacionamento, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu estudo. E lembre-se dessa parábola que Jesus nos ensinou. Que se ouvirmos a sua voz, se ouvirmos a sua palavra e colocarmos em prática, nós vamos ser bem-sucedidos. As bênçãos dos céus, as promessas do Senhor que estão aqui vão ser reais na nossa vida, vai ser real na sua vida. Os milagres vão acontecer. O que você está pedindo, o que você está sonhando, o que você está buscando, os seus projetos, eles vão se realizar. Porque Deus não deixa que a palavra dele passe em branco. Ele não deixa, ele não permite que isso aconteça. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A partir do momento que ela é lançada, que ela é pregada e ela é colocada em prática, o Espírito Santo vem e realiza os milagres. Então, as diferenças aparecem.
e elas aparecem nas dificuldades. E é nesse momento que nós queremos orar para que essas dificuldades, você tenha força, você tenha ânimo para vencê-las, colocando em prática o que você ouve e o que você estuda e o que você examina da palavra de Deus. Fique com mais esse louvor e na volta nós estaremos fazendo essa poderosa oração no nome de Jesus. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento em favor das famílias, em favor das pessoas, dos irmãos, das irmãs que estão sintonizados conosco aqui no culto do Espírito Santo nessa sexta-feira à noite, ó Pai. E através da sua palavra, Senhor, ministrada, pregada nesta noite, através desses 2 fundamentos que Jesus nos ensinou, nós gostaríamos de orar profetizando, Senhor, bênçãos para este lar. Bênçãos para esta casa, meu Deus. E colocamos, ó Pai, aqui as dificuldades que essas pessoas estão passando, as dificuldades que estão passando no seu trabalho, no seu serviço, no seu emprego, ou até mesmo em relacionamento na sua casa, na sua família, com seus filhos. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, entre com a Tua provisão, entre com a Tua graça, entre com a Tua bênção, meu Pai. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo traga paz a esse coração, traga ânimo, traga vigor, meu Pai. Oh, meu Deus, eu te peço para aquelas pessoas que estão enfermas, passando dificuldades na saúde. Em nome de Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. E nós rogamos, Senhor, nessa noite, abençoe com saúde, ó Pai. Levanta, Senhor, do leito da enfermidade. Traga, meu Pai, levanta essa pessoa, coloca ela em pé, para que ela possa andar, para que ela possa trabalhar, para que ela possa desenvolver os seus projetos, os seus sonhos. E em nome de Jesus, meu Pai, que todas as tempestades, que todas as dificuldades que têm se levantado contra essa família, contra essa vida, caia por terra em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, como nós sempre cantamos aqui, as tempestades, o vento forte não vão roubar a fé do nosso querido irmão, da nossa querida irmã. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. E meus irmãos, para encerrar essa breve reflexão, eu gostaria de ler mais 2 versículos, Malaquias 3:18. E vocês verão novamente a distinção entre os justos e os ímpios, entre os que servem a Deus e os que não servem. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo, ele nos ensina onde está o verdadeiro alicerce. Ele fala assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. O apóstolo Paulo pregou em muitos lugares, ele lançou o alicerce. E a outra pessoa está construindo sobre esse alicerce. Mas ele nos alerta, ele nos exorta, ele nos adverte falando assim: contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, meus irmãos, o mundo tem nos influenciado, tem tentado influenciar quem ouve as palavras do Senhor e não coloca em prática. O mundo está tentando influenciar, ou até mesmo influenciando, para que siga um outro alicerce, para que siga uma outra rocha que não é de Jesus Cristo. Mas nós que estamos firmados na palavra do Senhor, que ouvimos a sua palavra e colocamos em prática,
Jesus Cristo é a nossa rocha eterna. Jesus Cristo é o nosso alicerce. A palavra do Senhor, a sua palavra é o nosso guia, é o nosso caminho, é onde nós colocamos a nossa fé, é onde nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança. E como nos ensinou aqui o versículo, tudo que nós fizermos debaixo da prática da palavra de Deus, nós vamos ser muito bem-sucedidos e vamos ser felizes. Eu, quando minhas crianças nasceram, Rodolfinho e a Sara nasceram, eu sempre colocava um corinho infantil para eles ouvirem. O corinho dizia mais ou menos assim: não construa a sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Nós vemos casas construídas em praias e vemos casas construídas em rochas. Com certeza, às vezes, a que está na praia, ela é mais linda, ela é mais bonita, ela é mais interessante. Mas a primeira tempestade que vem, ela não tem o alicerce dela é a areia. A primeira tempestade, a primeira dificuldade que vem, ela vai à ruína. E a continuação do corinho diz assim: a rocha é o lugar de se construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades elas vão e ela vem, mas a paz de Cristo nós sempre tem. Oh, aleluia! Que palavra abençoada, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu espero que você tenha sido muito abençoado com esta palavra, dos dois fundamentos que Jesus ensinou, entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Escolha sempre a parte que nos ensina a palavra de Deus, que é a prática dos seus ensinamentos e dos seus mandamentos. Que Deus abençoe. Eu gostaria neste momento de fazer a oração. Você que está na campanha das 4 sexta-feiras, eu gostaria de orar por você que está na segunda, na terceira e na quarta semana, que você se coloque em pé aí no seu lugar, na sua casa, onde você estiver, e também fazer um convite aqui para orar para quem quer começar. São 4 sexta-feiras que nós nos reunimos aqui no templo de forma presencial e de forma online para entregarmos os nossos projetos, os nossos anseios ao Senhor, e sabendo que tudo Ele pode fazer. Não importa a dificuldade, não importa a tempestade, não importa o vento forte, se nós colocarmos diante de Deus, Ele vai operar o milagre. E gostaria de fazer essa oração para você que está na campanha e para você que está começando nesta sexta-feira. Levanta suas mãos, leva seus pensamentos ao Senhor, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, no santo e bendito nome de Jesus, eu quero orar nesta noite por essas pessoas que já estão na campanha das 4 sexta-feiras de fé, de oração aqui no culto do Espírito Santo. Meu Pai, tudo que eles têm colocado diante de Ti, Senhor, tudo que eles têm colocado em Tua presença, em oração, em joelho, em jejum, oh, meu Deus, venha realizar, Senhor, venha realizar os milagres, venha, Senhor, realizar o impossível. Talvez é um caso impossível que esse irmão, que essa irmã está pedindo, meu Deus, e nós intercedemos aqui, no altar da Tua casa, no altar do Teu templo. Alcance, meu Pai, essa vida, alcance essa família, Senhor, e realize os desejos do seu coração. Nós oramos também, meu Deus, por aqueles que estão iniciando nesta noite, 4 sexta-feiras, e hoje é a primeira delas. Nós te pedimos, ó Deus, tudo que tem colocado diante de Ti, que o Senhor venha realizar, que todos os projetos, ó Deus, todas as decisões, as escolhas que as pessoas têm que fazer, durante essas 4 semanas, meu Deus, dê força, dê saúde, dê ânimo, dê vigor, meu Pai. Dê estratégia, Senhor, para que elas possam tomar as decisões e as escolhas guiadas pelo Teu Espírito Santo, guiadas, ó Deus, ao ler, ao examinar e ao praticar a Tua palavra. É no santo nome de Jesus que eu oro e te agradeço para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém, amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã,
Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Muito obrigado por essa sexta-feira, mais essa sexta-feira aqui no Culto do Espírito Santo Online. Tenha um final de semana abençoadíssimo. Nós temos cultos sábado, amanhã nós temos o FAD, o culto dos jovens. No domingo nós temos 3 cultos da família, às 8 da manhã, às 10h30 e às 18h30. Você podendo presencial, o endereço Rua Floriano Peixoto 1707, esteja presente conosco. Se não, também de forma online neste mesmo canal. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e o consolo do Espírito Santo seja sobre você, sobre sua casa, sobre toda a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus.